Como conquistar seus objetivos? Objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo, objetivos de longo prazo. Qual é o seu? É diferente. Geralmente, objetivos de curto prazo envolvem atividades e projetos geralmente que duram um ano. Por isso que muitas pessoas começam projetos e terminam. Porque muitas vezes objetivos de curto prazo não atendem uma expectativa mais duradoura. Quando nós falamos de objetivos de curto prazo, nós estamos falando daquelas pessoas que muitas vezes não conseguem cumprir prazos como, por exemplo, 2 meses de academia. Quando nós falamos de objetivos de curto prazo, nós estamos falando de projetos que, como eu disse, duram até um ano, mas que exigem o mesmo grau de motivação e dedicação. Objetivos de curto prazo são aqueles objetivos que geralmente agregam um valor, mas um valor que tem uma expectativa de que pode ser transformado em projeto de médio prazo. Quando nós falamos de objetivos de curto prazo, nós queremos dizer que a maioria das pessoas deixam de atingi-los exatamente porque não sabem aonde querem chegar de verdade. Muitos dos objetivos precisam ser escritos num papel. Você precisa escrever. Se for academia, que você não faça em somente 2 meses e depois você pare. Você tem que ter um projeto, mesmo que seja um projeto curto. Então você vai lá e escreve: em um ano eu vou fazer academia pelo menos 3 vezes por semana, num prazo de 1 hora. Indiferente se for segunda, terça, quarta, se for segunda, quarta e sexta, não interessa. Mas tem que estar escrito no papel que você precisa cumprir esses 3 ou 4 dias que você estabeleceu. Depois, se tudo der certo, você pode transformar esse projeto de curto prazo em um projeto de médio prazo. Geralmente, os projetos de médio prazo vão até 2 anos. Então, envolvem atividades por um tempo maior de motivação, por um tempo maior de dedicação. Geralmente, as pessoas que têm projetos de médio prazo, obviamente, precisam passar pelos projetos de curto prazo. Até porque, muitas vezes, são os projetos de curto prazo que conseguem fazer com que você mantenha o seu grau de motivação. Sabe aquelas pequenas vitórias, as pequenas doses de dopamina que você precisa diariamente para ter vontade de fazer de novo? É por isso que normalmente projetos de médio prazo, obviamente, passam por aqueles projetos mais curtos, mas que garantem a motivação para que você possa, como eu disse, cumprir um prazo maior de até 2 anos. Já os projetos de longo prazo geralmente envolvem um prazo, portanto, de 3 anos ou mais. Pense que projetos como, por exemplo, uma faculdade demora em torno de 5 anos, são projetos longos. Construir a sua casa, geralmente são projetos de longo prazo. Grandes viagens. Normalmente, esse tipo de projeto envolve muito mais organização, envolve muito mais motivação. Por quê? Porque para ser um projeto de longo prazo, você tem que ter uma grande organização. Não que os projetos de curto prazo e médio prazo não precise ter, mas na verdade, todos eles precisam passar por isso, mas um projeto de longo prazo é um pouco diferente. A grande maioria das pessoas não conseguem cumprir projetos de longo prazo porque exigem muita determinação, exigem resiliência, exigem paciência e exigem motivação para isso. No que diz respeito a projetos de longo prazo, são geralmente esses projetos que, portanto, provocam as grandes transformações que você quer. Essas grandes mudanças na vida, as grandes conquistas, geralmente passam exatamente por grandes períodos de resiliência. Não é fácil. Projetos longos envolvem muitas vezes aquelas quedas de moral, sabe? Quando você está lá e de repente você fala assim, putz, hoje eu acho que eu não vou, hoje não, hoje eu vou matar, hoje eu não vou fazer. Muitas vezes você pode cair na tentação, mas é por isso que poucas pessoas conseguem concluir projetos transformadores de verdade.
Um projeto de curto prazo, como eu disse, pode trazer mudança? Traz, mas geralmente são mudanças que não são tão efetivas. De médio prazo já trazem mudança mais significativa, mas os projetos de longo prazo, nós aqui do Neureka mesmo, 4 anos já se foram. Vai começar agora, em outubro, nós completamos 15 anos. Não, 4 anos o William está falando aqui, eu não perco. 4 anos, não é do dia para a noite, é um projeto longo, é um projeto que exige dedicação, exige resiliência, organização, e nós queremos muito mais, porque o nosso projeto é para 10 anos. Você quer um projeto longo? Um projeto de 10 anos é um grande projeto longo, mas tem pessoas que têm projetos longos que duram uma vida. Qual é o seu projeto? Seu projeto é de curto prazo? Então se organize para que ele dê certo. Seu projeto é de médio prazo? Show de bola! Você precisa estar motivado, concentrado, você precisa estar mais organizado. Mas se o seu projeto é de longo prazo, não desanime. De vez em quando você vai passar por situações que podem parecer desanimadoras. Mas nós sabemos que, como eu disse, as grandes mudanças vêm dos grandes projetos e os projetos geralmente mais duradouros. Então, se você quiser elaborar, se você quiser organizar, se você quiser realmente transformar a sua vida, pense sim em projetos de curto e médio prazo, mas se concentre principalmente nos projetos de longo prazo. Esses sim são transformadores. Um exemplo nosso de projeto de médio prazo é a conclusão do nosso livro Técnicas de Aprendizagem. É uma ideia que nós já tivemos, na verdade, há muito tempo, mas nunca tínhamos colocado em prática. Agora, nos últimos meses, nós nos debruçamos sobre o problema, que era exatamente um problema que nós temos identificado há muitos anos na história da educação. Muitas pessoas que têm dificuldade em técnicas para aprender mais e melhor. Eles não sabem, geralmente eu percebo, como os alunos fazem, eles vão lá e só ficam marcando o texto achando que estão estudando, que aquela é a melhor maneira para estudar. E baseado nisso, nós então preparamos esse livro para vocês entenderem que existem métodos, técnicas de ensino, de aprendizagem, que podem favorecer demais o seu desenvolvimento cognitivo, que pode favorecer demais o seu aprendizado. E que você aprendeu somente quando aprendeu no nível superior. Até porque tem pessoas que chegam no nível superior sem saber estudar. Deveria ter aprendido, talvez, com seus professores, lá quando estava fazendo o seu ginasial, como diz o povo, como você estava fazendo ainda no início da sua faculdade. Mas tem muitas pessoas que simplesmente desconhecem que existem essas técnicas, até mesmo professores. Então nós criamos esse material exatamente para potencializar o seu aprendizado. Clica no link aqui embaixo e adquira já o seu guia Técnicas de Aprendizagem.